Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Quantos acharam, digam amém. Quantos não acharam, diga misericórdia. Haja aí de misericórdia com o irmão que está do seu lado. Fala, deixa eu te dar um pedacinho aqui da palavra. Aleluia. Apocalipse 3, verso 8, diz o seguinte: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, diga pouca força, diga para o irmão que está do seu lado, que tens pouca força, para o outro lado agora, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que estão na sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Aleluia. Fala assim, o Senhor te ama, meu irmão. Todos verão, todos saberão que o Senhor te ama. As pessoas vão se prostrar, seus inimigos vão se prostrar diante de ti e verão o quanto Deus te ama. Isso não é maravilhoso? Sabe, nesta manhã, quero compartilhar com você algo que provavelmente muitos têm vivido nesses dias. E muitas vezes você acaba tomando posse de algo que ao natural é ruim, que ao natural é algo que vai lhe proporcionar prejuízos. Mas, segundo a palavra de Deus, é o contrário. A palavra diz que o Senhor sabe que nós temos pouca força. E às vezes você tem vivido dias de poucas forças, em várias áreas da sua vida, em várias instâncias, mas hoje eu quero liberar uma palavra sobre você, que você sairá deste lugar fortalecido. Há uma palavra de Deus específica para a sua vida nesta manhã. Há uma porta aberta para você. Porta esta que ninguém poderá fechá-la. Há uma porta que Deus abriu para você, e homem nenhum, por mais ao natural que seja forte, ele não vai conseguir fechar. Por mais influência que ele tenha, ele não conseguirá fechar. Porque é uma porta que Deus abriu para você nesses dias, que ninguém pode fechar. Mesmo aqueles que reúnem nas sinagogas de Satanás, mesmo aqueles que intentam o seu mal, que vêm contra você, que levantam contra você, mesmo aqueles que estão te perseguindo lá no seu ambiente de trabalho, lá na sua escola, lá na sua universidade, há uma porta que Deus abriu e eles não poderão fechá-la. Sabe por quê? Porque é uma palavra que Deus liberou. E essas pessoas verão o quanto o Senhor te ama. Quantos querem ouvir isso nessa manhã? Curva a sua cabeça por um instante. Peça para que o Espírito Santo então abra-nos os olhos. Peça então para que o Espírito Santo hoje traga clareza do quanto somos amados por Ele. E esse amor, de fato, vai proporcionar em vitórias, vai proporcionar em honra, em glória, sabe? Vai proporcionar um selo da parte de Deus sobre a sua e sobre a minha vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo do Senhor, nesta manhã, libera a tua palavra poderosa no nosso meio. Há algo específico para nós nesta manhã, qual nós apropriamos, qual tomamos posse, qual nós não abrimos mão, pois sabemos que nela nós seremos fortalecidos. Sabemos que nela obteremos a vitória
Vitória não por homens, mas uma vitória já nos dada pelo Senhor, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Meus irmãos, nós de fato estamos vivendo tempos terríveis. Observe o que tem acontecido nesses dias. Sabe? Nossas crianças têm sido assim, atacadas de uma maneira tão terrível. Jovens agora. O diabo não se contentou somente com as crianças, mas agora com os jovens. Lá em Goiânia agora, essa semana. Sabe? Um jovem de 14 anos, matou 2 colegas, feriu a outros. Coisa que a gente só via na América, de pessoas usando armas nas escolas. Mas hoje o negócio está generalizado. O diabo, ele não faz mais questão de se ocultar. É explícito. Ontem aqui, no nosso reencontro, tivemos um culto aqui, que começou às 2 horas da tarde, foi até mais de 9 horas da noite. E eu estava testemunhando, tem um programa de TV que tem o nome do capeta. Chama Lúcifer, pastor Alex. Esse é o nome, uma série. Por quê? O diabo, ele não faz mais questão de se ocultar. Coloca lá um cara forte, inteligente e tal. Então, isso está dentro da casa. O capeta quer entrar dentro da sua casa. Através da mídia, através da TV, enfim. E às vezes as pessoas olham para nós e vê falando, mas esses crentes não têm força. O que um crente, uma estudante, vai poder falar alguma coisa dentro de uma universidade como essa aqui? Que o pecado proliferou de uma maneira terrível. Eu vivi dentro da universidade durante décadas. Esses dias eu fui numa defesa de um irmão aqui, doutorado, eu passei mal. Sabe, Mário? Senti mal ali. Por quê? Porque de fato o diabo, ele não quer se esconder. Não quer. E às vezes vem isso, pastor, mas eu tenho pouca força. Como eu vou falar diante de centenas e dezenas que comungam contra o que eu penso, o que eu prego, o que eu acredito? Mas nesta manhã, de fato o Senhor tem uma palavra específica para nós. Ele mesmo diz, conheça as suas obras. Eu sei que você tem pouca força, mas o Senhor nos abrirá os olhos nessa manhã. Uma das coisas que nós cristãos mais assistimos, quando você liga um programa de TV ou um programa de rádio, só é de fato uma pessoa forte, aquele que de fato tem Cristo, ele só se torna alguém forte quando as coisas acontecem na vida dele. E o testemunho é, não, eu era um falido, mas depois que eu vim para a igreja, hoje eu sou empresário, tenho vários imóveis, e tenho esses carros importados aqui. Olha a quantidade de carros importados, eu faço viagens para fora do Brasil, sabe, constantemente. Eu tenho uma conta bancária com X mil reais ou milhões de reais. E aí você assiste isso, em vez de você ficar cheio de fé, você fica abatido. Você fala, gente, mas eu sirvo a Cristo também, por que ele ficou rico e eu estou pobre? Por que ele tem e eu não tenho? Ele tem o melhor carro e nem carro eu tenho. E o único carro que eu tenho, que é o sapato, ele está furado. Porque há uma mentira dizendo que o fato de você ter força é de você ter coisas. É de você ter expressão. É de você ter vários funcionários, pastor Alex. Um prédio, né? Galpões e galpões. Igual o pastor Alex compartilhando com uma empresa, na outra que ele trabalhava. O cara veio e falou, não, vocês são pequenos, vocês não dão conta de fornecer o que eu preciso, não. Pouca força. Às vezes, chega grandes empresas, redes de supermercados e padarias, o pastor Alex pode falar isso.
Pode falar para ele: você tem pouca força. Você não consegue produzir o que eu preciso. Mas aí é que está o engano. E é em cima disso que nós tomamos uma palavra verdadeira para nós nesta manhã. Nossa força não está em coisas, em lugares, em bens, em influências. A nossa força está em Cristo. Porque a palavra fala que foi Ele quem abriu uma porta, Rony, e ninguém vai poder fechar. Pode ser a maior rede de supermercados e padarias deste Brasil. Se a porta foi aberta para a empresa do pastor Alex, ninguém vai poder fechar. Quantos estão aqui comigo? Sabe, meus irmãos? Então, a força não está na empresa, a força não está no casamento, na família, a força não está na igreja. Hoje, quando você liga um canal de TV, você só vem dizendo isso: força, 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 e somente força. A força está ligada a coisas, mas a nossa força está ligada a uma pessoa, que é Cristo, porque é Ele quem nos abre a porta. E a porta que Deus abre, como nós acabamos de ler, ninguém vai poder fechar. Quantos estão aqui comigo? Muitas vezes você se sente abatido com isso. Você fala: Ele tem favor, eu não tenho. Ele tem muito, eu tenho pouco. Ele é muito favorecido, eu não sou. Mentira! Engano do diabo. Você é muito favorecido, filho. Esse versículo termina dizendo o quanto Deus te ama. Não olhe para essas forças naturais, por essas influências. Nós não olhamos para isso. Nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, Cristo. É nele que nós temos a esperança. É Ele que abre portas, portas essas que ninguém pode fechar, e portas que Ele fecha ninguém pode abrir. Sabe? A nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança não está nessas coisas. Então, às vezes você olha, nós temos pouca força. Que força que nós temos? Vamos colocar a nossa igreja aqui. Que força que nós temos, irmãos? Essa cidade nem nos conhece. Nós não temos um número expressivo de irmãos para atrair o olhar de muitos lá fora. Que força que nós temos? Naturalmente, nenhuma força. Naturalmente, nós estamos reunindo num prédio cujo piso é um asfalto. Provavelmente a única igreja que você viu que é asfaltada dentro. Conhece algum outro prédio de igreja que é asfaltado dentro? A nossa é asfaltada. Calor violento aqui. Suando igual tampa de chaleira. Sabe? Gera até um certo desconforto. Pouca força. Pouca força. Sua célula às vezes não tem expressão, você nem pode considerar como célula. Evita até de colocar no relatório lá na sua frequência semanal. Eu falei: gente, mas só fui eu e minha esposa. Vou falar que não reuni. Porque não tem força. Mas a nossa força está no Senhor. Primeira coisa que o Senhor nos diz, lá em Apocalipse 8, 3, 8. Conheça as tuas obras. O Senhor sabe quem você é. Jesus disse, no caso para a igreja de Filadélfia, que Ele conhecia as obras dela. Quais seriam essas obras? No caso de uma mulher, que obras são essas? É a obra de mãe, é a obra de ser esposa, ser auxiliadora. O Senhor conhece as suas obras. Às vezes você está desesperado porque não está conseguindo fazer todas as coisas. No caso do homem, ser o provedor, ser o governador do lar, ser o sacerdote da casa. Às vezes você não está conseguindo nem prover na sua casa. E você se sente com pouca força até diante da sua esposa.
Você, mulher, se sente com pouca força diante do seu esposo, porque você não está conseguindo ser auxiliador idôneo que ele necessita que você seja. Você não está conseguindo ser a mãe que você gostaria de ser. E se sente com pouca força. E quando você olha para essas questões, vem um abatimento. Vem ali, de fato, a vontade, muitas vezes, até de desistir. Como líder, sei das suas obras, sei do discipulado de segunda-feira, eu sei que toda semana você está reunindo, mas quantos aqui, na quarta-feira, quinta, ou o dia que seja a sua célula, pela manhã, você fala: Deus, eu não tenho forças, eu não consigo hoje compartilhar uma palavra para esse irmão. O que eu vou falar para eles? O que eu vou dizer para eles hoje? Como eu vou liberar uma palavra de fé, sendo que eu não estou tendo nem para mim? Mas o Senhor manda te dizer: eu conheço as tuas obras, eu sei do que você está passando, eu sei que você tem pouca força. Sabe, filho, quantos de nós já orou pedindo: Senhor, em nome de Jesus, meu discipulador vai fazer uma visita na célula hoje, eu vou entregar. Nosso discipulador, nosso pastor está aqui hoje, ele vai compartilhar a palavra, amém? Eu falo: não, vim cá para te ouvir. Não, pastor, mas você quase não vem. Pois é, eu vim cá para te ver hoje, para te ouvir. Você vai compartilhar. Sabe, filho, pouca força. Às vezes você está vivendo pouca força. Você não está conseguindo ser o sacerdote da casa. Qual foi a última vez que os seus filhos ou a sua esposa te viu orar? Ou ler a palavra? E aí você vê os seus filhos orando, você vê a sua esposa lendo a palavra, mas você não está tendo força nem para fazer isso. Pouca força. Mas o Senhor manda te dizer que Ele conhece as suas obras. São muitas as obras que nós podemos ter. Cada um permaneça naquilo que foi chamado. Sabe? 1 Coríntios 7, 24 diz: irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Esse é um ponto importante para aqueles que fazem a obra de Deus. Permanecer naquilo que foi chamado. Use de comparações. A comparação vai fazer você perder a fé. Aí você vê um casal, e a mulher está lá, bonita, deslumbrante, os filhos rindo. E aí você diz: eu queria ser assim, mas eu não estou sendo. Você vai na casa dele, fala: minha casa não está desse jeito. Não, essa aqui de fato é a mulher que eu queria para mim. E aí você desmerece aquela que Deus te deu. Não, eu queria ter um homem igual aquele ali. Porque você não consegue ver. E isso vai abater cada dia mais. Nós não andamos por comparação. Nós andamos naquilo que Deus nos chamou a andar. Não fique comparando você com outro. Porque você pode cair na justiça própria. Ah, mas o irmão está tendo mais, está fazendo mais, ele está tendo mais acesso. Filho, não ande por essa linha. Porque isso pode trazer prejuízos para você. Isso vai trazer condenação na sua vida. E você não precisa mais andar debaixo de condenação, de acusação. Seu ministério vai fluir naturalmente. Sabe por quê? Uma porta foi aberta. Seu casamento vai fluir naturalmente, porque uma porta foi aberta. Sua vida financeira vai fluir naturalmente, porque uma porta foi aberta. Pastor, então por que eu estou passando por isso? E eu sei lá? Sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Mesmo essa luta que você está passando nesses dias,
vai cooperar para o seu bem. Vai trazer maturidade, vai trazer realidade, vai trazer testemunho. Sabe por quê? Porque tudo isso vai culminar em glória para Deus. Você logo vai testemunhar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Romanos diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus conhece as suas obras. Por isso você precisa ter paz. O Senhor sabe dos seus limites. A Bíblia diz que o Senhor não vai permitir nada mais do que você pode suportar. O Senhor conhece as suas obras. Sabe? Quando nós fazemos para Cristo, nós vamos ter um galardão. Há uma recompensa separada para você. Não é na sua força natural, na sua habilidade, na sua capacidade, mas é naquilo que Deus já estabeleceu para a sua vida. Então nós estamos aqui hoje para entender que nós temos pouca força, mas uma porta nos foi aberta. Significa que eu não posso abrir uma porta. Essa porta de Deus não sou eu que vou abrir. Tem irmãos insistindo, batendo. E isso vai trazer cansaço, fadiga. Mas ela virá de uma maneira natural. Para nós, sobrenatural. Vai vir no descanso. Eu me lembro de um testemunho do pastor Naor dizendo que quanto mais ele tentava ganhar dinheiro, menos ele ganhava. No dia que ele desistiu, ele passou a ganhar. No dia que ele deixou de correr atrás, passou a ganhar. Diz um ditado popular aí, quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro, né? Já ouviu esse testemunho? Nós temos que trabalhar. Mas não é no nosso esforço natural. Nós somos favorecidos. As portas vão se abrir. Os negócios virão. Sabe? Entende, irmãos? Muita gente acha que a gente prega preguiça com isso. Tem irmãos que eles não compreendem muito bem o que é graça, o que é favor. Ele acha que graça é não fazer nada. É acordar 10 horas da manhã. Não, filho, Jesus acordava era de madrugada. E você quer alguém que expressa mais graça do que Jesus? Paulo diz que ele trabalhava, fazia mais que todos os outros. E é o homem que pregou a graça. Então, graça não é de fato apatia ou indiferença. Pelo contrário, é você fazer todas as coisas, porém não na sua força. É sabendo que a porta já está aberta para você. Então isso de fato é experimentar do favor. Então tem gente que acha que graça é ele ficar na sombra e água fresca. Não, isso chama-se preguiça. E a Bíblia também fala do preguiçoso, para ele ter com a formiga. Porque formiga não quieta, não é verdade? Então, nós somos agraciados. A porta já foi aberta. Entendeu? Então veja bem, nós estamos aqui porque, segundo, tenho posto uma porta. Apocalipse 8 diz que conheça as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Há uma porta aberta diante de nós. Está à nossa frente. Pastor, mas eu não consigo enxergar. Eu gosto muito de ver aquele texto de Agar. Quando Sara falou, não quero essa mulher mais aqui. Falou para Abraão, manda ela embora. E ele deu uma mantulinha para ela, mandou ela embora, só que o recurso acabou no meio do caminho. E aí ela falou, não, vou afastar para que eu não veja o menino morrer. E acontece que apareceu um anjo ali, e tinha um poço na frente dela. Você acha que o anjo cavou aquele poço ali na hora? Não, já estava na frente dela. Mas às vezes a preocupação, a angústia, a ansiedade nos faz cegar. E você não consegue enxergar aquilo que está na sua frente. É só você observar o que acontece dentro da sua casa. Você está apressado, atrasado, e você
perdeu a carteirinha do menino. E você vai, procura, e revira, e tira e tal, e não consegue achar. Quando você chega em casa, o negócio estava lá, do lado da televisão, e você não viu. Já aconteceu isso com você? Porque te faz cegar. Porque a preocupação, o cansaço nos faz cegar. Mas o descanso faz a gente ver coisas. Quando você está no descanso, você vê coisas. Você vê que a porta já está aberta, a grande oportunidade da sua vida está diante de você. E às vezes você fala, gente, como é que eu não vi esse negócio antes? Porque às vezes você estava na ansiedade, na preocupação, como eu vou pagar, como eu vou fazer, como eu vou ter, de que jeito que eu vou fazer. Meu Deus, eu tenho que trabalhar mais, agora eu não posso liderar porque eu tenho que trabalhar mais, agora eu não posso ir no discipulado porque eu não posso perder, eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, mas não é o suficiente, agora eu vou ser Uber, e aí eu vou trabalhar das 6 até meia-noite, e não é o suficiente ainda, eu vou agora de 6, meia-noite, e vou até 4 horas da manhã, e eu não consigo mais, eu tenho que fazer um bico, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo outro. De repente você perde tudo. Aí você perde o casamento, você perde os filhos, você perde o ministério, você perde a saúde. Quando eu me casei, eu trabalhava todos os dias como professor. Eu dava aula de segunda a sexta, de manhã à tarde à noite. Sábado, das 7 da manhã às 18 horas. E no domingo, das 7 da manhã ao meio-dia. Todos os dias. Inclusive nas férias. Porque um desses cursos do final de semana, ele acontecia também nas férias. Eu não conseguia folhear a revista. Me dava náusea, ânsia de vômito. E meu casamento estava indo embora. Com poucos meses de existência. Sabe? Quando eu tive uma experiência com Deus, isso começou a mudar. Ganhando o mesmo que eu ganhava quando eu trabalhava em tudo. Uma porta foi aberta. Então, o seu chamado é o ministério. Você foi chamado ao ministério. A uma obra maior. E por causa disso você vai ver as bênçãos de Deus vindo em todas as áreas. Porque uma porta te foi aberta. Há uma porta para você, meu irmão. Essa semana você vai ter confirmações evidentes disso. Ontem aqui nós tivemos um momento tão forte, tão poderoso. Eu senti uma palavra queimando no meu coração. Que nesses 10 dias até o final do mês de outubro, Deus iria mudar completamente a história de pessoas aqui. E cada dia elas experimentariam de um sinal de Deus. Não necessariamente com ela, pastor Ederson, mas na sua casa. Às vezes é com a esposa, às vezes é com o filho, às vezes é com ele. Mas na casa, cada dia, Heber, eles experimentariam de um sinal de Deus. Esse mês, eu tenho conversado com muitos irmãos, tem sido um mês, como eles falam, das bruxas, né? Já viu isso aí? Isso não cabe a nós, estou falando só um contexto natural, que é o mês das bruxas. É um mês de Cristo. Bruxa não tem vez conosco. Mas para o mundo é. O ditado popular é esse. Mas um mês tenebroso, escuro, sem solução. Gente, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou fazer isso? E já vai, para quem é empresário, já vai vir naquela ansiedade que já tem o 13º, já tem fechamento, aquelas coisas. Mas sabe o que veio ontem ao meu coração, pastor Gerson? Que a partir do final desse mês, a transição de mês, vai virar dia. Vai vir clareza sobre a sua vida, coisas que você nunca imaginava conseguir fazer ao natural. A porta já está aberta e virá a sua mão. Quantos estão aqui comigo? Quantos sentem que essa palavra é para você? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque uma porta já nos foi aberta. Essa porta está aberta para nós. O que eu tenho que fazer? Simplesmente entrar por ela. Simples assim. Sabe, irmãos, eu creio de fato que algo sobrenatural está acontecendo conosco nesses dias. Há algo que Deus está fazendo no nosso meio que nós não estamos conseguindo enxergar ainda.
mas os nossos olhos serão abertos. A Bíblia fala que escamas cairão, e nós iremos enxergar as grandes oportunidades, as portas que o Senhor tem colocado diante de nós, Cristiano. Há uma convicção no meu espírito, filho, que o ano não vai terminar da mesma maneira que ele começou. Eu não sei como foi esse ano para você, mas eu tenho certeza que não vai terminar da mesma maneira. O Senhor vai te surpreender nesses dias, em nome de Jesus. Onde ninguém vai fazer, as coisas virão até você, pastor Bruno. As coisas virão até você, porque a Bíblia já afirma que uma porta tem o posto diante de ti. Uma porta aberta está diante de ti. Assim como nós temos essa porta que está diante, essa porta do Senhor está diante de nós. Eu não sei do que você está precisando, filho. Eu não sei o que você está necessitando nesses dias. Mas é uma porta. Que porta é essa, pastor? Às vezes é a porta do ministério. Às vezes é a porta de você que é pastor, pastorear uma cidade. Às vezes essa porta é uma porta de emprego. É um concurso que você fez e não te chamou ainda. Ou é um concurso que você vai fazer e você vai passar. Às vezes essa porta é do curso da universidade que você está orando, está buscando. Às vezes essa porta é de uma viagem que você está planejando fazer e de fato você não tem condições para isso, ou não alinhou as coisas, não houve as conexões certas. Eu não sei, mas uma porta nos foi aberta. Sexta-feira pela manhã, o pastor Azemar reunimos com um irmão, que ele faz parte de uma associação, querendo que nós viemos a participar dessa associação. Ele é professor, já o conhecia antes, e eles têm um trabalho na parte de educação em alguns países da África, Angola, Guiné-Bissau, tem mais acho uns 2 países. A esposa dele, uma mulher muito conceituada, foi minha coordenadora, e ela é uma das pioneiras na educação por princípios no Brasil. Ela foi uma das que trouxe essa visão da educação por princípios para o Brasil. Autora de livros, faz esse trabalho fora do Brasil. Conversando com o irmão, ele falou: pastor, nós temos um grande projeto, tem um pastor lá em Angola, e já foi conversando e falando de lugares e tal, e o pastor Zé mais familiarizado com aquilo. Uma grande porta para a nossa igreja lá em Angola. Esse irmão, ele tem contato com o governo, tem um financiamento do governo. O pastor Ederson está lá, sabe que não é algo simples, mas é uma porta. Ontem o pastor Nelson, nosso pastor de lá, já me ligou: pastor Sérgio, que mover é esse aí? Falei: não, depois nós vamos conversar direitinho. Uma porta. Sabe, irmãos, há uma porta de Deus para você. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado? Fala como um profeta. Eu não preciso falar para abrir, porque essa porta já está aberta. Talvez você está orando por algo. Olha aqui para mim. Talvez você está orando por algo que nem sua esposa sabe ainda. Talvez vocês, como família, estão orando que o seu líder não sabe, o seu pastor não sabe. Mas essa palavra vem para confirmar que uma porta está diante de você. Porta é um lugar de entrada. Se a porta estiver fechada, não tem como você passar para o outro lado. Mas portas abertas nos falam de favor de Deus. Você não precisou abrir essa porta, quando você chegou ela já estava aberta. Você não precisou forçar, você não precisou pegar o cadeado, porque ela já estava aberta. Assim também uma porta que Deus abriu para você. Você não vai precisar fazer nada, ela já está diante de você, basta você entrar por ela. Sabe, lá em Romanos 8:32, a Bíblia diz que aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará
graciosamente com Ele todas as coisas? Isso que você tem orado, provavelmente é muito grande para você, mas será que é grande também para Deus? Homem nenhum provavelmente poderá dar aquilo que você está precisando, mas será que Deus, que não poupou o seu único filho, vai te poupar isso? Pergunto, será que o Senhor vai reter isso para você, visto que Ele disse que já abriu uma porta? Então hoje eu quero ativar sua fé para coisas maiores que Deus já abriu para você nesses dias. Sabe? Hebreus 4, do 1 ao 3 diz o seguinte: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, verso 3 de Hebreus 4, nós, porém, cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. As obras já estão concluídas desde a fundação do mundo. Qual é o meu papel? Entrar no descanso. Descansa. Descansa que vai vir. É aquela, será que eles não vão entregar esse apartamento? E já venceu o prazo. E às vezes você fica na ansiedade. E pede até a unha do outro emprestado para roer. O sonho de trabalhar de manicure nessa época é grande. Você fala, não vou precisar nem de alicate, eu vou gastar do dente. Entra no descanso. Você vai ver que a porta já foi colocada diante de você. Isso não traz paz no nosso coração? Isso não te dá um alívio de alma? Há muitos projetos, há muitas coisas que eu particularmente preciso fazer. Mas depois que eu ouvi essa palavra, depois que eu fui ministrado por essa palavra, eu creio que já está tudo preparado. Já está tudo preparado. Hebreus diz que as obras já estão concluídas desde a fundação. A obra de Deus para a sua vida já está concluída desde a fundação. Terceiro ponto. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta, a qual ninguém pode fechar. Fala para o irmão que está do seu lado. Ninguém poderá fechar a porta que Deus abriu para a sua vida. Essa é uma das promessas mais extraordinárias da Bíblia. Essa porta, nem você, filho. A porta vai ficar aberta. Mas nem você pode fechar. Exceto, não, a Bíblia está falando que ninguém, esse ninguém inclui a mim e a você. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Ninguém tem o poder para fechar a porta que só Deus pode abrir, que Deus abriu. Quando Deus coloca a porta, entre por ela pela fé. Tudo é pela fé. Eu preciso exercitar a minha postura, a palavra de Deus para a minha vida através da fé. Agora, é fácil? Não é. Porque as circunstâncias muitas vezes dizem não. E nós temos o olhar muitas vezes para as circunstâncias do que para a porta que está posta diante de nós, aberta, diga-se de passagem. Há uma porta aberta para você, e essa porta foi Deus quem abriu, e ninguém vai poder fechar. Sabe, não entre nela pelo merecimento. Eu tenho tudo isso aqui, porque mangas regaçadas, suor. Você sabe qual o horário que eu acordava para estudar, para passar por esse concurso? Você sabe quanto tempo eu dediquei para isso? Então, glórias a ti, filho. Estou falando que você não deva estudar, que você não deva trabalhar. Se você não for lá na sua empresa, ela vai fechar. Se você não der manutenção na sua célula, ela vai acabar. Mas não é na sua força, filho. Quando Deus colocou o homem no jardim,
O jardim já existia. Era só para ele dar manutenção. O seu trabalho é só dar manutenção. Carro. Se eu for desmontar um motor, se brincar, se for montar de novo, sai 2. E nenhum anda. Mas eu preciso dar manutenção no carro. Eu olho a água, vejo o nível do óleo, calibro o pneu, coloco gasolina. Isso é o básico. Mas quem faz todo o esforço é o carro. Quando eu entro dentro dele, é ele que faz toda a força. Eu não preciso empurrar o carro para economizar, não. Não, o carro está cansado, deixa eu empurrar ele aqui um pouquinho. Você já viu alguém fazer isso? Só se for desculpa aquele que acabou a gasolina e não quer estar, né? Então, na saída do encontro aqui das irmãs, final de semana passado, o funcionamento travou tudo aqui com os ônibus, os carros, aleluia por isso. E aí, um cara que estava passando com o carro, encostou bem rente ao ônibus. Eu falei, filho, você podia dar uma ré no seu carro, porque o motorista não está te vendo. E ele vai dar uma ré ali, ele vai passar por cima do seu carro. Ele falou, não, mas não tem jeito. Eu falei, não, tem, é só põe ré. E vai para trás, eu te auxilio. O carro vai fazer isso. Era um jovem. Ele falou, não, mas não tem jeito. Eu falei, não, tem aí, ó, na bolotinha aí do câmbio, está escrito a direção da ré. Engata uma ré e sai. Ele falou, não, porque acabou a gasolina. Ah, então é outro mistério. Então, eu vou avisar para o motorista para ele não dar uma ré. Deixa eu te dizer uma coisa. Não entre na onda do merecimento. Lá em Goiânia estão no meio de um jejum. Fala do merecimento, estou fora. Não entre no merecimento. Toda honra e toda glória devem ser dadas a Cristo. 4. Para nós estarmos encerrando. Apocalipse 8 diz: conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força, entretanto. Pouca força. Uma coisa é a sua visão de força, outra coisa é a visão de Deus a respeito da força. Somos muito preocupados com a força, ou seja, com o tamanho das coisas. Eu preciso ter uma igreja muito grande para ter muita força. Deus de fato quer igrejas grandes. Deus de fato quer. Mas a força está em Cristo. Tem igrejas pequenas que têm muita força. Mas nós já estamos com quase 70 igrejas plantadas a partir dessa igreja. Você tem noção do que é isso? Em 10 anos, faz a conta de quantas igrejas por ano. E vai crescer. Essas igrejas vão se fortalecer. Muitas delas são micro-igrejas, são igrejas ainda pouco numerosas. Mas o evangelho já está lá. Já foi alcançado. Nós somos uma igreja, numericamente, ainda pequena. Mas nós temos 2 seminários pastorais aqui. 2. Você sabe o que é isso? E o nosso seminário, deixa eu te falar algo. Às vezes as pessoas falam, só um seminário, só umas aulinhas. Não, filho. O nosso seminário ele é reconhecido por algumas universidades no Brasil. Ele é reconhecido. O que significa, pastor? Significa que com as matérias que você faz aqui, indo a essas universidades, eles vão aproveitá-las na sua grade. E nós temos irmãos que fizeram um seminário aqui, e hoje eles têm nível superior. Não é verdade? Está ali o Aguinaldo, por exemplo, Marcos, nível superior, formado, é graduado hoje, pode prestar concursos, pode dar aula, enfim, tudo aquilo que esse título oferece, mas pouca força. Nós temos pouca força, mas tem uma universidade, uma grande universidade no Paraná, que nos procurou para que nós venhamos a ser um polo deles aqui, em Minas Gerais, não é só em Belo Horizonte, um polo em Minas Gerais.
E através da nossa igreja local, eles querem oferecer de imediato 16 cursos diretos aqui. Pouca força. Mas por que tem nos procurado? Talvez a sua empresa não tenha ainda uma expressão, até mesmo de negociação com fornecedores. Você perde para grandes empresas, mas uma porta foi aberta para você. O Senhor sabe que você tem pouca força, mas é nessa pouca força que Ele vai operar o poder dEle, para que a honra não seja sua. Deus não compartilha a sua glória, a glória seja dEle. E aí, pastor Alex, pastor Gerson, Rony, pastor Ederson, os irmãos empresários aqui, virão outros do seu segmento, até de outros segmentos, e vão perguntar para você: o que você fez? Eu conheço as suas obras, eu sei de onde você veio, eu sei onde você começou, o que você fez que você cresceu tanto? E você fala: rapaz, não sei, uma porta Deus me abriu. Nada mais é do que favor de Deus. Não me explica, tem uma fórmula. Não tem fórmula. Aconteceu. O negócio veio. Eu não sei explicar. Você vai ser estudado aí, um teste de doutorado aí. Por que cresceu tanto sem ter nada? Porque há uma porta aberta para você nesse instante. Quero te convidar a ficar de pé por um instante. Sabe, irmãos, meus irmãos, nesses dias, há um espírito de preocupação tentando entrar nas nossas casas. Mas a Bíblia fala que uma porta já foi aberta, Vanessa Mar. Esses dias eu fiz um curso, muito caro, ganhei. E lá, sempre senti: você pode, você é forte, e você consegue, e você é o cara, e é isso, e vai lá, e é você, é você, é você, é você. Se você entra na internet, tem imagens lá apontando o dedo: é você, depende de você, tudo é com você. É o contrário que o Evangelho faz. Para que ele cresça e eu diminua. Tem que diminuir para que ele possa crescer. O poder de Deus se opera na minha fraqueza. Eu posso todas as coisas, mas é naquele que me fortalece. Todas as coisas vêm para me favorecer, mesmo que de forma adversa, contrária, muitas vezes até constrangedora, ou mesmo, sabe, humilhante. Mas a Bíblia fala que todas as coisas vêm para cooperar para o seu bem. Uma porta foi aberta para você nesses dias. Sinta a presença, sinta a unção de Deus mudando hoje, quebrando paradigmas, arrancando pensamentos contrários. Talvez você está se sentindo fraco nesses dias. Eu quero dizer: você é fraco, porque a Bíblia fala. Mas hoje você pode experimentar da força, do poder do Senhor. Ele pode todas as coisas. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. E Ele é poderoso para fazer infinitamente, abundantemente, muito mais daquilo que precisamos, pedimos, pensamos. Há um poder sendo operado na sua vida, e esse poder não é seu, mas é Cristo em vós. Cristo em vós é a esperança da glória. Ele já está em você nesse instante. Onde você está, por um instante, se você puder fechar os seus olhos e começar a declarar essas verdades. Eu sei que lutas você tem vivido, você tem passado, e provavelmente a maioria delas você não vê mais solução, você não vê mais um desfecho, parece que está escuro à sua frente. Mas entra pela fé em Cristo, pois a porta já foi aberta para você. Ao fazer uma entrevista, não olhe aquelas pessoas engravatadas, com pastas, com sapatos e ternos importados.
E você diz ali, fala, não, eu não posso, eu não tenho nem condição de comprar uma roupa dessa. Mas o Senhor manda te dizer, uma porta está aberta diante de ti. Porta essa que ninguém pode fechar. Porta essa que o próprio Cristo abriu. Em nome de Jesus, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o natural, não olhe para as coisas que estão ao seu redor, mas olhe para a palavra, para a promessa, para aquilo que Cristo já liberou sobre a sua vida. Em nome de Jesus, onde você está, nós vamos ministrar um cântico que fala a respeito de Cristo, que fala a respeito do Yeshua e Hamashia, que fala a respeito do Deus poderoso, o Deus que abre a porta essa que ninguém poderá fechar. Ele é o Deus que te dá a vitória e traz as suas mãos nessa hora, nesta manhã, e você sairá deste lugar diferente da qual você chegou, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Vamos projetar, Lucas? Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Oh, aleluia! Deixa o Senhor ministrar no seu coração. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, meu
mais belo. Milhares de milhares, Meu amado é. Oh! milhares e milhares. Yeshua. Diga isso. Diga Yeshua. Mais alto se você puder. Yeshua. Comece a manifestar o teu poder através do seu nome, Senhor. Vai liberando. Vai liberando nesta manhã. Oh! Yeshua. Levante as suas mãos e declare. Mais uma vez. Yeshua. De novo, mais uma vez, declare. Yeshua. Mais uma vez, a igreja. Yeshua. Oh. Mais uma vez, só a igreja. Yeshua. A última vez, declare. Yeshua. Oh Senhor, nesta manhã nós rendemos graças ao Senhor. Oh Deus, a tua presença é viva neste lugar. Nesta hora, portas estão sendo abertas, ó Deus. Portas de cura, de restauração, de restituição, portas de trabalho, portas de recursos, portas ministeriais. Ó Deus, nesse instante há um operar dos céus, um grande mover e movimento nos céus, em prol daqueles que o Senhor o ama. E a sinagoga de Satanás conhecerá o tamanho do amor do Senhor para conosco. Ó Deus, e conhecer o quanto eu te amei, diz o Senhor. Aleluia. Yeshua. Oh, Yeshua. Aleluia. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor nessa manhã? Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode dizer um aleluia? Hoje, às 18 horas, 18h30, estaremos reunidos aqui. Não perca a nossa conferência, meus irmãos.